Graça e paz, desperta Débora! E aí, muito bom ter vocês aqui, Débora, as mãezinhas de oração, mãe biológica, mãe espiritual, mãe adotiva, que oram por uma geração compromisso. Estamos aqui mais uma vez na nossa live do canal Desperta Débora. Sejam muito bem-vindas, chama as amigas, senta, fica à vontade na nossa sala, que hoje nós temos uma conversa muito boa, um papo reto com você que tem filhos nas escolas, né? Filhos que estão aí estudando e como é que é o comportamento dessas crianças. Se você notou alguma mudança, porque hoje nós vamos falar sobre bullying nas escolas. Olha que papo interessante. E para isso nós convidamos, né, uma pessoa mega especial, fundadora da Associação Educar contra o Bullying, desde 2009. E ela vai aqui trazer muitas dicas boas para você, fique ligada, de como você diagnosticar se seu filho está passando ou não por isso, o que acontece com a criança quando ela começa a sofrer bullying e não consegue resolver ela sozinha, né? E como é que você pode saber? Porque às vezes as crianças contam, outras não contam, ficam com medo de falar, ficam com vergonha, né? Mas você, que é uma mãe atenta aí, pode perceber, pode diagnosticar através das dicas aqui que a Cristiane vai dar. Então, bem-vinda, Cristiane. Deixa eu trazer a Cristiane aqui para nós. Seja bem-vinda, minha amada. Como é que você está? Que bom que você aceitou o nosso convite. Muito obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer a Teca, quero agradecer as Déboras, quero agradecer a todas as mães de oração que estão conosco aqui nessa tarde, nessa live. Deus abençoe vocês. Bom, eu quero agradecer pelo convite, Teca, agradecer por eu estar aqui. Muito obrigada e eu espero ser útil. Com certeza será, com certeza. As suas dicas são muito importantes e válidas para os dias de hoje, que é um tema aí relevante, que tem volta e meia, né, aparecido na mídia, e às vezes a gente pensa que é uma besteira, é uma brincadeira de escola, é uma brincadeira de criança, mas tem casos que têm desfechos muito graves, né? E nós, como pais, como mães, temos que estar atentos, de repente, para diagnosticar, tomar providência e saber o que está acontecendo. E é isso que eu quero te perguntar, o que é bullying e o que não é bullying, que às vezes é só uma brincadeira, nada demais, e o que é que pode se estender, desenrolar uma coisa aí mais grave, fazendo com que crianças sofram, tenham problemas que vão levar aí para o resto da vida para cuidar depois uma sala de terapia, né? Bem isso mesmo. Bom, Teca, primeiro que, assim, vale lembrar que todo bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é um bullying, tá? Boa. Então, isso que nós temos que ter em mente. Todo bullying, ele é uma agressão, mas nem toda agressão, ela pode ser classificada como um bullying. Então, o bullying, ele tem as suas características, tá? Primeiro que o bullying, ele é repetitivo, intencional e acontece entre pares. O que é isso? É um ato de agressão, seja ela psicológica, verbal ou física, e ela tem atos repetitivos. Ela é aquela coisa maçante de a criança ir à escola, ir a sofrer aquilo 2, 3, 4, 5 vezes, até mesmo por semana, às vezes todos os dias, ela sofrer ou a psicológica, ou a verbal, ou a física, né, a agressão, no caso. Então, isso se caracteriza bullying. Se caracteriza bullying também quando é um ato intencional, aonde o agressor tem a intenção de colocar o outro ou a sua vítima numa situação vexatória, numa situação de desconforto, numa situação de vergonha. Então, essa também é uma característica. Outra característica acontece entre pares, acontece entre crianças, acontece entre adolescentes e jovens, tá? Não é aquela coisa. Às vezes os pais perguntam assim para mim, falam, Cris, o professor praticou bullying com meu filho. Não, o professor não pratica bullying. O professor pratica abuso de autoridade, porque ele é autoridade na sala. Então, existe isso.
vale a pena lembrar, o bullying, ele acontece entre pares, então acontece entre as crianças, os jovens e os adolescentes. E no ambiente, qual o ambiente onde acontece bullying? Bullying, ele tem o seu ambiente, o ambiente escolar. Acontece bullying no prédio? Não. Acontece falta de respeito, falta de educação, porque o pai de uma criança não a educa, vamos colocar assim, devidamente para respeitar o outro. Então, não acontece bullying no parquinho do prédio, não. Ali acontece uma falta de respeito. Até porque o bullying, ele tem as suas características. Então, se uma criança desce para brincar no playground de um prédio e lá ela é agredida ou é ridicularizada, então isso não é um bullying, não é uma coisa maçante, não é uma coisa que acontece constantemente, não é uma coisa que acontece no ambiente escolar, tá? Sim. O que não é bullying? Uma brincadeira, aonde todas as crianças se divertem, aonde a criança que recebe ou o apelido, ou entra, vira motivo de uma brincadeira, ou de uma fala, e ela não se sente mal, ela se diverte com aquilo, ela também acha graça com aquilo. Então, nem toda agressão. Ai, Cris, então, se uma criança sofre uma agressão na escola, ela sofreu bullying? Não, ela sofreu uma agressão, tá? Aonde os responsáveis por ela ou pela criança que a agrediu, talvez no momento de descuido, essa criança acabou sofrendo e a outra acabou praticando uma agressão, mas não um bullying em si. Então, o bullying é uma atitude repetitiva, recorrente. É uma coisa que acontece sempre, quase que da mesma forma, com a mesma criança e geralmente as mesmas pessoas envolvidas. Exatamente. Isso aí. É isso. Entendi. E como é que o pai que identifica esse tipo de ocorrência com seu filho, o que ele deve fazer? Quais as providências que ele deve tomar? Tá. Bom, primeiro vale a pena lembrar, o Teca e as Déboras que estão nos assistindo, que os pais, primeiro que a gente tem que estar muito ligado, né? Muito próximo dos nossos filhos, né? Muito participante da educação dos nossos filhos. Eu, quando tive essa experiência, né, eu comecei a defender essa causa, ou falar dessa causa, ou fazer palestras sobre essa causa, e me interessei em estudar, pesquisar, ir atrás de quem estava sofrendo, ou de quem também pesquisava. Então, quando eu cheguei a fundar essa associação, eu já tinha tido uma experiência umbilical, né? Eu chamo ela de experiência umbilical porque aconteceu dentro da minha casa, né? Aconteceu com o meu filho, né? Hoje meu filho tem 24 anos, então isso já está muito resolvido com ele, comigo, enfim. Mas nós tivemos uma experiência dentro de casa, então foi uma experiência minha, onde eu não tinha essa percepção e não percebi que o meu filho estava passando por isso. Para mim, como mãe, era apenas uma brincadeira, apenas uma discussão dele com outro aluno, uma briguinha de criança, mas não era, né? Infelizmente, meu filho chegou a ser agredido fisicamente, onde eu tive que tomar outras providências. Mas eu, como mãe, sempre escolho a paz para resolver isso, né? Ou a conciliação, né? Eu sempre escolho isso e sempre também oriento aos pais que façam isso, né? Que chame as partes, que converse, que procure saber o porquê que aquela criança fez aquilo, enfim. Então, é direito dos pais o quê? Saber o que está acontecendo com o seu filho dentro da escola. Principalmente se for uma escola pública. Por quê? Por que, Cris, principalmente? Porque foi aonde o meu filho foi agredido, dentro de um ambiente público, e onde as pessoas são responsáveis por ele, né? A direção, a escola, o corpo docente, enfim. Então, eu sempre oriento os pais a fazer o quê? Primeiro, procurar a escola. Detectei que o meu filho está sofrendo? Bom, então eu vou procurar a escola. Procurar quem? O professor e o diretor. Explicar o que está acontecendo. Explicou o que está acontecendo?
pede para chamar à parte. Quem? Os pais da criança. Nunca converse com a criança. Né? Às vezes eu sei o que é ser mãe, eu sei que a gente fica muito brava, eu sei como mãe você receber o seu filho que você colocou né, na escola e deixou o seu filho no portão da escola, e seu filho adentrou a escola sem nenhuma lesão, e você receber o seu filho lesionado, machucado, chorando, eu sei o que é isso. Né? E você, como mãe, você quer resolver. Então, assim, mas nunca faça, nunca fale com a criança. Por quê? Porque você não é autoridade sobre aquela outra criança, você é autoridade sobre o seu filho. Então, qualquer coisa que você faça que venha agredir aquela criança psicologicamente ou verbalmente, você também está praticando uma agressão. Então, nunca fale com a criança. Peça para falar com os pais da criança, né? E peça uma atitude, né? Uma ação dessa escola, né? Para que ela tome uma ação e tome uma atitude. Então, chame a diretora, chame a professora, chame os pais e converse com os pais. Cris, não resolveu. Eu fiz tudo isso. Aí você pode ir para o administrativo. Procure a Secretaria a Secretaria de Educação, a DRE, enfim, faça a sua denúncia, mas sempre peça resposta. Por quê? Porque você não pode deixar o seu filho sendo agredido num ambiente onde você colocou ele para estudar e que é direito dele estudar com paz e segurança. Então, você tem. Mas, Cris, eu fui nesses ambientes, também não resolveu. Então, assim, você sempre procure uma secretaria acima. Eu, Teca, infelizmente, eu tive, na época, que ir ao prefeito, né? Eu tive, porque, assim, eu procurei todas as esferas abaixo do prefeito e eu não obtive resposta, né? Então, eu tive que ir no Ministério Público, ouvidoria, DRE, Secretaria de Educação, até eu chegar no prefeito, que na época era o prefeito Kassab, e ele trouxe resposta e pediu resposta, enfim. Mesmo assim, eu tive uma luta muito grande, porque eu abracei essa causa mesmo, e eu tive que levar emissora de televisão na escola, porque só eu indo para a mídia eu fui ouvida. Mas hoje eu acredito que a escola está mais atenta, né, a dar atenção aos pais quando os pais chegarem para procurar uma resposta que é direito desse pai e dessa mãe que coloca o seu filho para estudar numa escola onde tenha paz e segurança, né? É direito dessa criança. Existe lei brasileira que caracteriza o bullying? Você falou que teve que procurar tantos recursos, né? E hoje tem lei que caracterize esse tipo de atitude? Quando aconteceu comigo, Teca, aconteceu em 2009. Então, o bullying era muito recente, né? Na verdade, o bullying, ele chega no Brasil, o estudo, né? O bullying, enfim, quando eu digo bullying, eu digo estudo. Chega no início de 2000, né? Final de 1999, no início de 2000 é quando chegam os estudos, que começa todo mundo a falar sobre bullying, mas é muito recente. Então, assim, de 2000 para 2009 são só 9 anos, e não tem muitas pessoas falando, não tem muitos especialistas, não tem muitas pessoas. Então, era muito recente ainda. Mas nós temos uma lei, sim, né? Ela foi criada em 2015, né? A Lei 13.185, aonde caracteriza o bullying como crime, né? O bullying, ele é um crime, sim. Aí você pergunta assim, tá, mas quem responde? Os pais, né? Os pais respondem. Então, assim, vale a pena os pais ficarem muito atentos, né? Porque o bullying, ele é uma agressão e mexe com a moral e mexe com a integridade física de uma pessoa ou psicológica. Então, o bullying, ele é crime, né? Existe uma lei que criminalizou o bullying. A criança pode não ser penalizada, mas os pais são penalizados, né? Porque eles são responsáveis por essas crianças. Mas existe uma lei, sim, que dá respaldo à vítima, né, do bullying.
Então, isso é recente, Cris, porque você falou, em 2009 você sofreu isso, que você já caracterizou, já se falava muito a respeito de bullying, ou não era bullying, era apenas um abuso. Quando que isso é recente, ou já existia há muito tempo e a gente só ficou sabendo agora, né? Porque agora se fala muito a respeito, de uns anos para cá, inclusive, como você falou, em 2015 já existe uma lei desde 2015, mas conforme os seus estudos, aí, em 2009 você fez a associação, né? Então, em 2009 já se falava, talvez nem tanto quanto agora, mas já existia. E Sim. nos seus estudos aí, há quanto tempo que isso já rola, né? Porque antes a gente não tinha nome, né? Na nossa época era problema das crianças. A gente se virava. Exatamente. Na nossa época, a gente tinha que resolver, né? De um jeito ou de outro, nós tínhamos que resolver. Bom, Teca, na verdade, o bullying ele não é recente, tá? O bullying, os estudos dele se iniciam em 1970. Então, assim, 8 anos antes de eu nascer, né? Eu Uau. nasci em 78. Então, em 1970, e ele nasce na Noruega. Os estudos nascem na Noruega, né? É Olha isso. um Isso, é um professor, na verdade, né? Professor Dan, e ele traz esse estudo por quê? Porque as crianças, elas praticavam suicídio, né? E, na verdade, as pessoas achavam que essas crianças praticavam suicídio porque elas sofriam alguma agressão em casa. Ou elas eram oprimidas, ou elas sofriam agressão, às vezes até mesmo estupros, ou qualquer outro tipo de agressão. E essas crianças entravam em depressão e elas se suicidavam. Então, ele inicia um estudo para que ele saiba o porquê que essas crianças estão se suicidando, por que elas estão se matando. E esse pesquisador, na Noruega, ele começa a fazer esse estudo. E ele descobre que essas crianças que se suicidavam, elas tinham um nível de agressão física, psicológica e verbal no ambiente escolar. E elas se suicidavam em casa. Por quê? Porque a maioria das crianças que sofriam bullying, elas não contavam para os seus pais o que acontecia. Uau. Então, o que acontece? Elas se deprimiam, ficavam depressivas, e elas se recolhiam, né, dentro delas, e elas não falavam, até hoje elas não falam. 42% das crianças que sofrem agressão física, psicológica e verbal, elas não comunicam, elas não falam, elas têm medo de falar. Por quê? Qual o medo da criança? Poxa, minha mãe vai vir à escola, meu pai vai vir à escola, e isso vai tomar uma proporção maior, e essa criança que está me agredindo vai ser chamada a atenção dela, e esse nível de agressão pode crescer, pode aumentar. Então, elas se submetem a ficar em silêncio. Eu acho interessante, só abrir uma pausa aqui, eu já volto, que uma vez eu estava fazendo uma palestra numa escola, e um grupo de alunos fez essa fala. Eu trouxe uma experiência que eu tive em outro colégio, onde crianças brasileiras cobravam das crianças que eram de outro país e que estudavam em escolas públicas, e elas cobravam uma propina daquela criança para que ela tivesse paz, olha só, para estudar numa escola brasileira. Então, assim, elas eram obrigadas a levar dinheiro para essas crianças, para que elas pudessem entrar na escola e elas não mexerem com elas. Que horror! Pagar pedágio. Isso, mais ou menos isso. E quando eu falo isso na palestra, um grupo que está assistindo a palestra, eles dizem bem assim, mas tá certo mesmo, já entrou no nosso país, ainda quer estudar, né? Ainda quer estudar sem pagar, ou quer ser aceito, né? E eu achei interessante, porque aquele grupo, quando falou, assim, você já detecta, né, que eles são bullies.
né? Que eles praticam aquilo. Então, no fim, eu chamei eles e comecei a conversar com eles, e todo grupo de bullying, eles têm um líder. E tinha um rapaz, um adolescente, né, que ele sobressaía sobre todos eles, né? E quando alguém queria me responder alguma coisa, era ele que respondia. E eu chamei ele um pouquinho, conversei com ele um pouco, e eu detectei que ele era um bully, né? Que ele praticava, e assim, e ele praticava até com agressão, né? Depois ele me conta, ele fala um pouco comigo, e ele fala que ele praticava. Mas aí você vai na raiz, a raiz dele também é bem complicada, né? Porque você vai descobrindo que o ambiente onde ele convive é um ambiente agressivo, é um ambiente onde eles resolvem tudo com agressão. Então, na verdade, ele só projeta aquilo que é, ele só projeta na escola aquilo que é injetado nele em casa. Geralmente todo abusador é abusado, né? Isso. Então, ele só faz uma repetição, né? Ele repete na escola aquilo que ele recebe em casa. Enfim. Então, o bullying, ele não é uma coisa nova. Os estudos dele são novos, tá? Mas, assim, se inicia em 2000 aqui no Brasil, mas na Noruega ele já vem desde 1970, né? É uma coisa bem, é um estudo bem antigo, quase 50 anos ou mais. Eu estou com 43, 8 anos antes de mim. É quase 50 anos de estudo, então se inicia lá por conta que essas crianças se suicidam, e ele vai procurar o porquê que elas se suicidam, e ele descobre que elas sofrem em casa, elas sofrem na escola, e elas se suicidam em casa porque elas não querem voltar para a escola. Elas não querem voltar para aquele ambiente onde elas estão sofrendo, elas não querem voltar para um ambiente onde elas estão sendo ridicularizadas, estão apanhando, estão sofrendo, né? Então, elas não querem voltar, então elas se suicidam. Qual a nossa preocupação como palestrante e pesquisadores? O nível de agressão que o bullying vem tomando, tá? Porque ele começa no nível psicológico, vai para o verbal e vai para o físico. Sempre aconteceu? Sempre aconteceu, mas está tomando uma proporção muito grande, ao ponto de crianças entrarem na escola e tirar a vida dos seus amigos. Uau, verdade. Faca, Quantos revólver, casos? enfim, assim, inúmeros casos, tanto que, Teca, no Brasil a gente ainda publica, né? Nós ainda publicamos, assim, se você abrir, tem muitos casos. Mas tem países que eles nem publicam mais. Por quê? Porque Para não incentivar, né? acontece toda semana. Já virou uma coisa natural e normal. Assim, acontece toda semana, tem um caso de bullying, e caso de morte, caso de tentativa de morte. Então, é muito grave. Muito, muito grave, gente. E como é que uma mãe, um pai pode diagnosticar se a criança não fala, por exemplo, que está sofrendo aquilo, né? Qual que são as dicas, os rastros, os sinais de uma criança que está sofrendo bullying? Exatamente, essa é a palavra, Teca, sinais, né? A Uhum. criança dá sinais. A criança, por quê? Porque, assim, a criança, às vezes, ela vai dar alguns sinais. Nota escolar, o rendimento escolar cai. A criança que gosta de leitura, ela para de ler. A criança que é extrovertida fica introvertida. A criança que é introvertida, ela pode ficar agressiva. Ela não vai ser agressiva no ambiente escolar, porque lá é o ambiente onde ela sofre, mas ela pode se tornar agressiva no lar. Ela pode começar a bater no irmão, no coleguinha, no primo, tá? Então, assim, ela dá sinais. Outros sinais, lesões. Tem criança que aparece com lesões, tem criança que aparece machucada em casa. Outro sinal, material escolar que some. Tem criança que as crianças furtam materiais dela. Tem crianças que
começa... Eu já tive casos, Teca, de crianças que furtavam dinheiro dos pais para pagar propina para Uau, o agressor não bater nele. Então, uau. os pais têm que prestar atenção em alguns sinais, assim, não são poucos os sinais. Corpo do filho lesionado, material que some, o seu filho pede dinheiro para você, assim, constantemente. Seu filho começa a pegar dinheiro seu sem você dar autorização para que ele pegue dinheiro da sua carteira. O seu filho, o rendimento escolar dele caiu. O seu filho está tendo problema na escola de, às vezes, baixa estima. Então, a criança dá muito sinal. É por isso que Uhum. os pais têm que estar muito atentos. Nós temos que estar atentos. A criança fica depressiva, agressiva, então nós temos que prestar atenção nisso. No meu caso, o meu filho sempre foi muito introvertido. Era dele já, né? Ele sempre foi uma criança muito calma, muito, mas em casa ele ficou muito agressivo, né? Uhum. E eu acabei detectando porque ele foi para o psicólogo acabou aplicando alguns testes nele e nós descobrimos que o ambiente escolar era um ambiente que ele não gostava, né? Ele simplesmente rejeitou a escola de uma forma assim irreconhecível. Ele não gostava daquele ambiente de forma alguma. Estava sofrendo ali, né? Era um ambiente de agressão para ele, né? Ele Exatamente, sabia que ele ia exatamente. voltar lá e ia sofrer aquele dia também. Triste isso, né, Cris? Porque a criança passa por uma tortura, né? Ela vive aquele drama e muitas vezes não verbaliza, acaba sofrendo internamente e as consequências emocionais, psicológicas, isso vai gerar aí anos depois de correr atrás, né? Ainda bem que a palavra de Deus ela tem realmente curativo para tudo isso. Ela Exatamente. tudo isso. E eu louvo a Deus Exatamente. porque a gente conhece um antídoto para todas essas questões que vêm aí para traumatizar, para lesionar, para distorcer, né, a personalidade dos nossos filhos, trazer traumas e danos que pode afetar a fase adulta, e nós temos que regá-los mesmo de oração, regá-los de muito amor e também prestar atenção nesses sinais, né? Se está acontecendo, como que você deve fazer, o que você tem quais as providências que você tem que tomar, já está tudo aqui nessa live. É só seguir o Sim. caminho e cuidar aí da sua herança preciosa que Deus te deu, né? Muito bom, Sim. obrigada, Cris. Obrigada, Cris. E olha, fiquei muito feliz de você ter participado da nossa live, nos trazer informações tão importantes, né? E eu queria que você deixasse aí uns textos bíblicos base para que os pais se animassem para estarem regando seus filhos com palavra que cura também em suas orações. Sim, sim. Bom, Teca, eu separei alguns versículos, né, que eu gosto e eu acho importante. Primeiro que a Bíblia vai dizer para que nós venhamos instruir os nossos filhos no caminho, né, em que deve andar, para que quando se crescer não se desvie dele. Então é muito importante aos pais explicarem para os seus filhos que existe um caminho, né, e esse caminho é Jesus. Né? E é importante também nós perguntarmos assim, tem uma fala do meu pastor que eu gosto muito, que ele sempre fala assim, tudo que nós formos fazer, nós temos que perguntar, Jesus faria isso? Então você faz. Então, se você perguntar, Jesus maltrataria o meu irmão? Não, então eu não vou fazer. Então é importante os pais falarem isso para os seus filhos, né? Explicarem isso para os seus filhos. O que é muito importante também, Teca, é nós deixarmos muito claro que é assim, mesmo nós sendo cristãos, nós sabemos que nós temos que resolver tudo dentro da palavra, trazer tudo dentro de uma base bíblica, isso é muito importante para nós. Mas Sim, às vezes não é importante para o outro, porque às vezes o outro não tem essa base não bíblica, o tem, outro não tem essa educação religiosa. Então, assim, eu vou colocar a palavra errei, tá? Porque é o que eu acho. Eu errei muito de quando eu dizia assim para o meu filho: se baterem em você,
não bata. Eu fiz certo de falar não bata, mas eu fiz errado de falar para ele, se proteja. Porque eu poderia falar para ele, não bate, mas se protege, né? Se cuida. Então, eu acho que nós podemos ser pacíficos, mas não passistas. Né? Nós não podemos, porque tem uma diferença, né? Às vezes a gente vira passivo, né? A gente não quer só apaziguar, né? Então a gente fica passivo de uma situação. Então, sempre diga para o seu filho assim: você não precisa reagir à agressão, mas você também não precisa aceitar a agressão. Né? Você tem um pai, você tem uma mãe, você pode me contar, e eu resolvo essa situação em um outro ambiente. Mas eu quero deixar alguns textos aqui, Teca, para que os pais leiam para os seus filhos, eu acho importante. Tiago 4, versículo 11 e 12 diz assim, eu vou ler, tá? Prefiro ler aqui. Meus amigos, não digam coisas cruéis aos outros. Se você o faz e o condena aos outros, está condenando a lei de Deus. E se você condenar a lei de Deus, você se coloca acima da lei e se recusa a obedecer à lei, ou obedecer a Deus, ou obedecer à lei que Deus te deu. Deus é o nosso juiz e ele pode nos salvar ou destruir. Que direito você tem de condenar alguém? Então, é interessante a gente saber disso, que nós temos um juiz e que ele deixou algumas leis, mas ele não deixou nenhuma lei onde nós possamos condenar alguém ou ditar aquela pessoa que ela só vai ser aceita se ela fizer o que eu quero ou se ela for do jeito que eu quero. Nem todo mundo, aliás, nem todo mundo não, ninguém é igual a ninguém, né? Ninguém tem o mesmo jeito, ninguém tem a mesma forma de agir, ninguém tem a mesma forma de pensar. Então, o que nós temos que ensinar aos nossos filhos é respeitar o limite do outro, né? Às vezes, Peca, nós queremos expressar tantas formas de amor. E uma forma de amor que nós temos que demonstrar é o respeito. Sim, verdade. O respeito, eu acho que é a maior forma de amor, porque o próprio Deus nos respeitou. Amém. Deus sendo tão sublime, tão divino, tão poderoso, ele respeita o meu limite, né, como ser humano, e é tão, tão claro isso, que a Bíblia diz que o Senhor se esvaziou dele mesmo, tomou forma de ser humano para entender para entender você, para entender as Déboras, para entender os jovens, os adolescentes, as crianças, para nos entender. É Coisa isso linda. Que Deus fez. Então, assim, Deus desce ao nosso nível para mostrar para nós que nós somos capazes de respeitar um ao outro. Então, isso é muito importante que os nossos filhos saibam que Deus desceu ao nosso nível e nos respeitou como seres humanos. Teca, quem não respeita o ser humano é o outro humano, porque Deus respeita nós, porque Ele sabe o que é ser humano. Né? É importante a gente saber uma coisa. Ninguém entende mais o ser humano do que Deus, porque o ser humano nasceu adulto, mas Deus nasceu criança. Adão nasce homem, então Adão não sabe o que é ser criança, não sabe o que é ser adolescente, não sabe o que é ser jovem. Mas Jesus nasceu criança, então ele sabe o que é ser bebê, ele sabe o que é ser criança, ele sabe o que é ser adolescente, ele sabe o que é ser jovem, ele sabe o que é ser homem. Então, ninguém entende mais o humano do que Deus. Então, é importante nós sabermos disso. Mateus capítulo 7, versículo 12, diz assim: façam aos outros o que você gostaria que eles fizessem para você. Essa é a essência de tudo, o que é ensinado na lei e nos profetas. Então, assim, o que você quer que façam por você, faça você primeiro. Boa. É isso. Né? Romanos
capítulo 15, versículo 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo também nos aceitou para a glória de Deus. É aquilo que eu falei, Amém. né? Nós temos que aceitar o outro, porque Deus nos aceitou, né? A Bíblia vai dizer que Deus nos escolheu sendo ainda nós pecadores. E Ele nos Verdade. amou, mesmo sendo pecadores. Então, é importante nós sabermos aceitar o outro, porque Deus nos aceitou. Capítulo 31 de Deuteronômio, versículo 6. Portanto, seja forte e corajoso. Oh, Essa glória, eu eu quero gosto dela. ler para quem está sofrendo bullying, tá bom? Isso. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e não entrem em pânico diante de quem? Diante dos seus agressores. Pois Uhum. o Senhor, o seu Deus, irá pessoalmente à sua frente e ele não falhará e nem abandonará você. Então, Glória a você, Deus. jovem, adolescente, criança, que está sofrendo qualquer tipo de agressão, você tem um papai e uma mamãe. Você pode comunicar ao seu pai e à sua mãe esse tipo de agressão e a agressão que você está. Mas aí você diz assim, Cris, eu ainda não me sinto seguro porque o meu pai e a minha mãe talvez não vai saber resolver isso, mas Deus sabe resolver as nossas causas. E, Amém. Teca, é aquilo que eu falei, Deus nos trata como nós somos. Às vezes a gente fala assim, por que eu não agi assim quando eu era mais novo? Porque quando você era mais novo, você tinha que agir do jeito que você agiu. Então, Uhum. Deus, ele trata a criança como criança, o adolescente como adolescente, o jovem como jovem, o adulto como adulto, o ancião como ancião. Deus, ele respeita todas as nossas etapas de vida. Então, Deus entende a criança, o jovem, o adolescente, o homem, a mulher, o ancião, enfim. Deus entende todas as nossas lutas, os nossos problemas. Então, guarde esse versículo para você. Deus está com você e ele vai adiante de você Amém. com todos os seus problemas. Ah, não existe problema que Amém. Deus não resolva, ele resolve todos eles. Glória a Deus, glória a Deus. Palavra aí para o seu coração, mãezinha, que aprendeu hoje muita coisa a respeito desse tema e que agora vai ficar bem esperta e atenta aí com a sua herança, né? O que está acontecendo, o que está rolando. Que Deus continue te usando, Cris. Na Obrigada. graça, muito obrigada por ter atendido o nosso convite. E nós vamos chamar você mais vezes aqui para falar sobre isso. Tem muita coisa para a gente conversar. Numa live só não dá, mas eu aguardo aí a sua volta, viu? Um beijo grande, fica na paz. E os seus contatos vão ficar aí embaixo para o pessoal aí te fazer umas perguntas, te seguir nas redes sociais e aprender um pouco mais sobre esse tema. Tá bom? Deus Obrigada. Tá bom, tá abençoe. bom. Fica na paz, querida. Tchau, tchau. Paz. Deus abençoe todas as Déboras, Deus abençoe todos os filhos, todas as mamães. Deus abençoe, Teca. Muito obrigada pelo convite. Amém, minha linda. Amém. É isso aí, amadas Déboras. Vamos aprendendo aqui, conforme o Senhor vai nos ensinando através, né, de pessoas maravilhosas que Ele levanta aí para edificar o reino, para acrescentar ao reino de Deus. Nós não acabamos, ainda temos mais coisinhas para mostrar para vocês, então fica ligadinha aí, que nós vamos agora chamar o testemunho. Conta a bênção, irmã, conta a bênção. Nicolas, por favor, meu amado. Vou apresentar para vocês meu filho lindo. Fio, né, gente? Nicolas tem 13 anos. E um certo dia a gente estava à mesa e o Nicolas começou a abrir o coração dele. E a gente incentiva nossos filhos a fazerem isso. Ele disse assim: mãe, hoje na escola eu ganhei uma eleição lá. E eu fiquei feliz, né? Eu sabia, filho, porque você é abençoado, que
você ia ganhar mesmo. Ele disse, não, mas não foi bom não. Eu falei, não? Como assim não foi bom? Você ganhou a eleição. Ele, não. Eu fui eleito o aluno mais insignificante da escola. E ele estuda numa escola cristã. Estudava na época. E eu disse, como assim? Eu havia escrito um livro, não sei se vocês conhecem, chamado O Zé Ronaldo, uma história de valor, onde o Zé Ronaldo se achava insignificante. E essa maldição veio, né? Esse bullying está em todo lugar. Mesmo nos ambientes que a gente menos espera, como uma escola cristã. E eu disse a ele, filho, eu vou lá, né? Virei águia, queria ir lá. Aí o Espírito Santo falou comigo, calma filha, você tem ungido seu filho todos os dias, você tem proclamado a minha palavra todos os dias, ele me conhece, pergunte a ele se ele sabe quem ele é, antes de fazer qualquer coisa. Eu perguntei, Nicolas, e você, filho? Você se sente assim mesmo? Você acha que é verdade, que você é insignificante? Quem é você? O que você respondeu, filhinho? Eu respondi, mãe, eu sei que eu não sou insignificante, eu sou filho amado de Deus. Vou chamar meu esposo aqui, meu marido maravilhoso. Ele disse assim, meu esposo naquela hora disse assim, ainda bem que foi você quem foi eleito, porque você, filho, está preparado, porque tem unção no teu coração, e a unção, ela não deixa essas coisas grudarem em nós, essas vozes erradas, vozes de desvalor, de insignificância, não é voz de Deus para você. E eu quero ensinar para você, pai, quantos pais nós temos aqui hoje à noite? Pais e mães, levante as mãos, para que você faça isso, unja seus filhos. Eu costumo declarar a palavra sobre os meus filhos, principalmente Isaías 11:2, que diz, o espírito de sabedoria, o espírito de conselho, o espírito de inteligência está sobre você. Quantas vezes os pais falam, você nunca vai dar nada na vida, você só libera coisas negativas sobre o seu filho, principalmente quando ele está estudando. Ah, você é burro mesmo, nunca vai ser nada na vida mesmo, seu cabeça de não sei o que, né? Você, meu amado, preste atenção, nós como pais somos responsáveis para decretar nos nossos filhos identidade, propósito e destino. O que você fala hoje é um decreto que vai gerar o futuro do seu filho. O destino dos seus filhos está nos seus lábios, está nas tuas mãos. Não depende do pastor nem do professor da igreja, é você, pai, você, mãe. Deus colocou esses filhos para você como um presente, uma dádiva. Cuida deles. Amém? E essa unção é para selar a identidade, para que você saiba quem você é. Amém? Pronto, agora nós vamos voltar com o nosso momento da oração. É o momento da concordância. Você já escreveu aí o seu pedido de oração? O que está afligindo a sua alma? Qual é a sua necessidade do momento? É um filho enfermo? É um filho desempregado? É algum problema escolar, como nós colocamos aqui? Qual é o problema que está acontecendo? Escreve aí no chat, que agora nós vamos nos unir numa só fé, num só Deus, num só Espírito, e em concordância nós vamos orar. A graça e a paz a todos. Meu nome é Fabiana, sou líder da Desperta Débora de Cuiabá, da Igreja Batista Nacional Goiabeiras. Venho, através desse vídeo, orar com você, minha irmã, pelos nossos filhos. Pai, estamos aqui, Senhor, reunidas, meu Deus, com o propósito de estarmos orando e intercedendo pelos nossos filhos. Filhos, Senhor, que o Senhor nos deu como herança. Filhos biológicos, filhos naturais, filhos de sangue, filhos espirituais, filhos adotivos, Pai. Filhos, Senhor, que o Senhor colocou para cuidarmos, Senhor, e doutrinarmos, Senhor, no seu caminho, Pai.
Por isso, Senhor, eu te peço, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, para lidar com todas as situações que têm ocorrido nestes tempos, Pai. Como também te peço, Senhor, sabedoria, Senhor, para lidar, Senhor, com dificuldades, Senhor, que tem surgido a cada momento, Pai. Senhor, eu também te peço, Senhor, guarda as mentes dos nossos filhos. Guarda, Senhor, as mentes dos nossos jovens e adolescentes, Senhor, que têm sido, Senhor, bombardeados com tantas mentiras, com tantas setas, Senhor, do maligno, Pai, para tentar afastar dos teus caminhos, Pai. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, nesta hora, que o Senhor entre, Senhor, com a provisão, Senhor, necessária, Pai, revestindo, Senhor, os nossos filhos da cabeça aos pés com a Tua armadura, Pai, guardando a mente e o coração deles, Pai. Eu te peço, Senhor, que também esteja, Senhor, segurando firme nas suas mãos, Pai, guiando, Senhor, cada passo, cada decisão que eles tiverem que tomar, Pai. Coloca gratidão no seu coração, satisfação, Senhor, por estar, Senhor, recebendo aquilo que o Senhor tem dado todos os dias para eles, Pai. Como também te peço, Senhor, ajuda-nos nós, mães, Senhor, a estarmos intercedendo e compreendendo, meu Deus, as necessidades dos nossos filhos, Pai. Senhor, e levanta, Senhor, levanta aquelas que ainda não acordaram, que ainda estão dormindo, Pai, para estar intercedendo num tempo como este, Pai. Porque tudo, Senhor, que precisamos, Senhor, é de Ti, Pai. Tudo que necessitamos, Senhor, é de Ti, Pai. Por isso esteja conosco a cada momento, a cada hora, a cada amanhecer, Pai. Assim eu oro com as nossas irmãs, Pai, ligando esta oração aqui na terra, para que Tu ligue nos céus. Em nome de Jesus, amém. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, amém? Amém! Louvado seja Deus! Estamos chegando ao final da nossa live do canal Desperta Débora Nacional. E você fica ligadinho aí que nós vamos anunciar a nossa próxima live, assim, pro mês que vem, né? Que todo mês a gente faz a live aqui. Nós vamos aí colocar nos grupos, nas redes sociais, para que você venha nos acompanhando, aprendendo, edificando umas aos outras com o que o Senhor tem nos ensinado. Vamos aprendendo. Um beijo grande, Déboras, um beijo grande, mães de oração, biológicas, adotivas, espirituais. Beijo grande, Ana Rebeca linda, que esteve aqui nos ajudando, toda a equipe do canal Desperta Débora que está trabalhando aí nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, no YouTube. Todos sejam grandemente abençoados, viu? Todos que ajudaram para que isso acontecesse, para que essas lives estejam acontecendo, que o Senhor acrescente 100 vezes mais. Beijo, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.